Então nós vamos debater aqui a questão do senso comum, o senso crítico e a filosofia. Primeiro, vamos comentar aí a definição, né? O que é? Então nós temos ali que o senso comum, né? Se você quiser fazer anotação aí, se você tiver com seu caderno, quiser fazer algumas anotações, é bom. Essa aula vai estar salva depois no Google Sala, você pode rever, tá bom? Então o senso comum é um conjunto das noções comumente admitidas pelas pessoas, caracteriza o modo de pensar da maior parte dos indivíduos. Então, o senso comum ele vai ter essa questão cultural, essa relação cultural, né, que nós temos dentro de um grupo social. Ou seja, as pessoas que vivem em grupo social, elas têm hábitos que são comuns, formas de pensar que são comuns, porque envolve a cultura. Então, com certeza você já ouviu falar de ditados populares, né? Então nós temos vários ditados populares que expressam o conhecimento desse senso comum. Um ditado popular aí que todo mundo fala, né? Mas não existe algo empírico científico nisso. Garanto para você que seu avô, sua mãe já deve ter falado isso para você, que comer manga com leite faz mal. Já ouviram falar disso ou não? Manga com leite faz mal? Quem já fez isso? Já comeram manga com leite? Pessoal, então, é um conhecimento, senso comum, não tem nada científico, né? Comer manga com leite faz mal. Se vocês forem pensar, esse é um conhecimento, senso comum que vem desde a época da escravidão, né? Os senhores de engenho, né? Eles colocavam, né, conhecimentos comuns nisso daí para, de certa forma, punir os escravos, né? Falar, se você comer isso, você pode passar mal e morrer, né? Então, pessoal, esse conhecimento do senso comum, né, ele vai envolver aí a coletividade, a forma de pensar do indivíduo. Por isso que o senso comum ele é sempre parcial, né? Ou seja, ele é superficial, porque ele não envolve o conhecimento apurado da coisa, né? Então a definição de senso comum nos dias de hoje é o conhecimento popular, como eu disse, que é transmitido de geração em geração, e o conhecimento empírico, ou seja, o empírico aqui, essa definição, determina a questão científica, né? Aquele que é acumulado através das experiências, né? Então, através da experiência, né, a gente já estudou sobre empirismo lá no primeiro ano, não sei se você lembra, né? Que o conhecimento que é moldado a partir das experiências vividas ao longo de um processo aí de vida, né? Sem necessidade de comprovação científica. Então, através do senso comum, que é o conhecimento cultural, popular, que é transmitido de geração em geração, e o conhecimento empírico, que é aquele pautado na experiência, né? Por exemplo, o conhecimento empírico pautado na experiência é que você não pode construir uma casa, né, em cima de areia. Por quê? Porque ela afunda. Então você não precisou ir de um conhecimento científico, né, de você traçar aí várias cálculos matemáticos para saber que na areia vai afundar, né? Então nós temos uma certa noção empírica sobre as coisas, né, a partir da própria experiência, certo? Então, é um saber que não se baseia em métodos ou conclusões científicas. Você está vendo? Então, o senso comum é um saber que não vai se basear em métodos. O que é o método? Toda ciência tem um método, um caminho que se percorre para chegar a uma conclusão, né? Isso acontece basicamente de uma forma mais efetiva, que vocês conseguem chegar de uma forma mais efetiva nas áreas das ciências exatas, né? Eles usam os cálculos para chegar a uma conclusão. É um método, né? Uma conclusão científica a partir de dados. E sim, no modo comum e espontâneo de assimilar informações e conhecimentos úteis no cotidiano. Então, o senso comum é, né, espontâneo para assimilar informações e conhecimentos úteis no cotidiano. Agora eu pergunto para você, o conhecimento do senso comum, ele é falso ou é verdadeiro? O que vocês acham? Conhecimento popular, cultural, é falso ou é verdadeiro? Hã? Vocês acham que eles podem implementar a falsidade? Ou não, eles podem ter um conhecimento pautado na verdade? Né? Por exemplo, eu falei aqui um exemplo da manga com leite.
né? Que era dito isso, né? Muitas pessoas acreditavam nisso, acreditam, né? Minha mãe, nossa, minha mãe sempre fala como a manga com leite faz mal, né? Mas é um conhecimento que não é verdade, né? A gente sabe que existe vários aí sucos que envolvem manga com leite, por exemplo, né? Então não é o conhecimento. A Gi falou que depende. Na maioria das vezes é mentira. Gi, você pode. Depende mesmo. Né? Nem sempre o senso comum vai ser algo falso, né? O senso comum às vezes aprimora essa veracidade, né? Tem uma certa verdade. Só que não é aprofundada como o senso científico, né? Se pautar então num caminho do senso comum, se pauta para o senso empírico, que é a partir da experiência. Aí já gera uma certa veracidade, uma certa verdade. Então tudo começa pelo senso comum. A filosofia começou pelo senso comum, né? Ela começa pelo um conhecimento popular, né? Um conhecimento coletivo, né? Um questionamento, na verdade, né? Coletivo, beleza, gente? Então nós temos aí o senso comum e a ciência. Então o senso comum é um conhecimento assistemático, ou seja, ele não tem um método, né? Como as ciências, né? Como a matemática, como a química, né? Como a sociologia, outras ciências aí que envolvem um método para a pesquisa, ou seja, não possui uma organização prévia ou investigação de estudo para se chegar a uma conclusão. Ou seja, o senso comum era pautado mais na questão, né, da opinião, né? Não envolve um aprofundamento, né? A ciência, no entanto, é tido como um conhecimento sistemático. Por quê? Porque envolve um método, né? Pois é organizada a partir de um conjunto de teorias. Então a ciência ela não surge do nada como senso comum. Ela tem uma pesquisa aprofundada, um método para se chegar a teorias, estudos, observações, né, científicas que sejam coerentes e que possam se comunicar entre si, né? Então o conhecimento científico ele é aprofundado, né? A gente pode ver muito isso, pessoal, hoje em dia na pandemia, né? A gente não vê tanta coisa que se fala, né, do coronavírus na pandemia, né? Tanta coisa, tanta fake news que as pessoas falam, né? Que se acham que é verdade. Você tem que tomar remédio disso porque combate o coronavírus, né? A gente vê lá várias pessoas falando ivermectina, por exemplo, né? Então é uma comprovação científica de que isso, né, auxilia no tratamento, né? Então você está vendo só que é um confronto. Se a gente for ver se esse jornal hoje em dia, a gente vai ver esse confronto entre o senso comum, né, e o senso científico. A ciência fala uma coisa, o senso comum fala outra. Há um conflito, né, constante então entre ciência e senso comum, né? As pessoas elas preferem de certa forma, né, ouvir o que uma pessoa, né, fala do que se pautar na ciência muitas vezes, né? Às vezes nós achamos que a ciência está contra a vida humana, né? Então devemos então ter essa noção. Nós devemos ter então essa noção que se chama senso crítico. A gente tem que ter essa criticidade para compreender, né, o que é verdade e o que é falso dentro do senso comum e também dentro do conhecimento científico. Tá bom, pessoal? Então o conhecimento científico é a base da ciência, pois todas as suas preposições, teorias e hipóteses são comprovadas através de uma série de experiências e análises. É o que acontece com a vacina do coronavírus, né? Então a gente vê várias etapas de experimentação, né, para se chegar aí a uma efetividade, né, da mesma. Tá bom, pessoal? Então a ciência vai se pautar então de um método rigoroso, através de experiências e análises, né? Vai estabelecer hipóteses possíveis, né, sobre essa experimentação. Isso o senso comum não faz, né? Essa rigorosidade da experiência, tá? O senso comum e o senso crítico. Então o senso crítico é baseado no uso da razão. Pessoal, o senso comum todos nós temos, né? Nós vivemos dentro de um grupo social,
né? Dentro de uma sociedade, então nós pensamos como essa sociedade, como a cultura dessa sociedade, né? Então o senso crítico é o próprio uso da razão, né? Nossa capacidade de identificar aquilo que é falso ou verdadeiro, né? Então o senso crítico é baseado no uso da razão e vai contra ao senso comum, por não aceitar nenhuma verdade sem questioná-la. Então, o senso comum aceita tudo, o senso crítico não. Ele faz uma ponderação daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro ou falso, né? Quem pensa criticamente tem a capacidade de fazer a avaliação, o julgamento e discernimento com base no equilíbrio. Então, quem pensa de uma forma crítica, né, aquilo que é crítico, ele vai ter um equilíbrio, né, ele vai fazer um julgamento daquilo que é certo ou errado, né, aquilo que é verdade ou falso. Então, o crítico é esse, aquele que não vai se pautar só nas opiniões, mas vai identificar aquelas que são possíveis de verdade e aquelas que são mentira, né? Desta maneira, o senso crítico se baseia na dúvida. Por que na dúvida? Porque é através da dúvida que você envolve o questionamento. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, você vai lá e procura saber. Então, o senso crítico envolve essa questão, né, da dúvida, tá bom? No questionamento que levaria a uma reflexão. Então, tá vendo aí ó, a parte que entra a filosofia? Ela vai entrar aqui nessa questão do senso crítico, né? Então, o senso crítico é a nossa filosofia cotidiana, né? Nós temos a filosofia cotidiana, que é a nossa capacidade de criticidade, de questionar, né? E a nossa filosofia científica, que nós estudamos ao longo da história, né? Os parâmetros e métodos filosóficos, né? Que é o que a gente vai compreender mais para frente, né? Posteriormente, se encaminha para mudar a realidade apresentada. Então, todos nós temos senso comum, todos nós temos senso crítico a partir do momento que nós aprimoramos esse senso crítico. Mas de que forma vamos aprimorar o senso crítico? Estamos fazendo isso agora, gente. Estudando, né? Então, através do estudo, você começa, né, a conhecer, né? Você começa a adquirir conhecimento quando você estuda. E a partir disso, você está aprimorando a sua criticidade, né? Aí nós temos aí o senso comum e a filosofia. Então, a expressão senso comum aparece na filosofia pela primeira vez nos escritos deixados pelo pensador Aristóteles. Então, Aristóteles ele já compreendia esse senso comum, né? Ele já tinha essa definição de senso comum, né? E a definição de senso crítico. Para ele, senso comum era a capacidade de geral de sentir, está vendo? Então, o senso comum vai se pautar na questão da percepção, segundo Aristóteles. Já o senso crítico, nós vimos lá, que ele vai se pautar na questão da razão. Então, percepção e razão. Então, a capacidade de sentir, que possui duas funções: compor a consciência da sensação, né? O sentir do sentir e o ato de aprender as sensações comuns a vários sentidos. Então, a partir do momento que o senso comum é a própria percepção, sensação, né? Nós sabemos que através da percepção do sentir, nós adquirimos experiência, né? Já vem da questão do empirismo, né? Adquirimos experiência através da sensação. Nós temos a sensação de quente e frio, por exemplo, né? Temos essa diferenciação. Eu não preciso colocar a mão no fogo para saber, né, que o fogo é quente, né? Eu não preciso ser, né, se eu não soubesse que o fogo é quente, eu poderia até colocar a mão ali. Eu ia ter uma sensação, né, empírica, através da experiência. Mas esse senso comum, né, sempre fala, o fogo pode queimar, né? Então é um conhecimento, senso comum, verdadeiro, né? Aí nós temos então aí essa questão, né, da sensação como um ponto essencial na própria constituição do conhecimento, né, se tornando empírico. Então, algumas coisas do senso comum podem se tornar conhecimento a partir de uma questão empírica, né, da experiência, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Então, o sentido atual do senso comum é devido ao filósofo John Dewey, né? Então, o John Dewey, ele fala aqui, né, temos
o período que ele viveu, 1859 e 1952, né? O Don Dewey, ele é um empirista, né? Ele fala que as escolas deveriam ensinar, né, de uma forma empírica, através da experiência, de se colocar a mão na massa mesmo, né? Várias escolas, né, são pragmáticas, né? Ele defendia esse pragmatismo do ensino, né? Através da experiência, de você ver. Podemos falar que a nossa escola é um pouco pragmática, né? Nossa escola sempre coloca a mão na massa para o aprendizado. Você vê, né, a experiência ali acontecendo, não ficando só no papel, né? Então, é importante essa questão, né? Que o define como um sistema formado por técnicas ou tradições, né? Interesses e instituições estabelecidas dentro de um grupo social, sem sentido fora dele. Então, o senso comum, né, atual, ele só vai se efetivar a partir, né, de um grupo social. Então, o conhecimento do senso comum só passa adiante de geração em geração a partir de um grupo, né? Então, esse só se torna senso comum, né, esse conhecimento que sai, né, quando todas as pessoas vão aderir a esse tipo de conhecimento, né? Esse sistema possui um caráter mais prático que intelectual. Então, você está vendo que ele é mais prático, mais pragmático, né, do que intelectual, e diz respeito à interação entre pessoas e o ambiente que vive. Então, essa relação mútua entre pessoa e realidade. Tá? Então, o conhecimento que se é obtido através da própria experiência com o meio. Né, gente? Você viu que importante essa questão de você aprender a partir da própria realidade que você vive, da própria experiência que você vai viver, né? Então, nós temos aqui, ó, alguns exemplos de senso comum. Ó, por exemplo, cortar o cabelo na lua crescente faz com que ele cresça mais rapidamente. Vocês acham que tem alguma coisa a ver isso daí ou não? Hã? Vocês acham que tem que cortar o cabelo na lua crescente vai fazer seu cabelo crescer mais rápido? O que vocês acham? Tem a ver? A Giovana falou que tem aqui. Uma vez eu cortei, cara. Parece que cresceu mais rápido, mas essa informação contrasta completamente com os fatos científicos, pois sabe-se que não existe uma relação entre as fases da lua e o crescimento capilar. Então não tem uma relação, tá falando aqui. Não tem nada a ver. Você cortar o cabelo, né, em lua crescente. É contrário, é um conhecimento do senso comum. Aqui, ó, da manga com leite, aqui, ó. Manga com leite é uma mistura mortal, né? Como eu falei para vocês ali. A Giovana tá contestando aqui, funciona assim. Ai, Giovana. Manga com leite é uma mistura mortal. Quem nunca ouviu falar nessa informação, o máximo que pode acontecer ao ingerir manga com leite provavelmente será um gosto exótico na boca. Olha, eu já tomei suco com manga e leite, é gostoso, viu? Ali, ó, chá de camomila vai deixar você bem mais calmo. Será que é verdade isso? Muitas pessoas aprovam essa receita, embora seja fruto do nosso senso comum. Essa é uma fórmula que já atravessa várias gerações e que dá resultados evidentes. Então, aqui está falando que tomar chá de camomila realmente vai acalmar. Então, o Pedro Henrique falou que é mentira. Não vai acalmar, Pedro? O chá de camomila? Quem acha que é mentira? É isso aí. Aqui está falando que é evidente, né? O chá de boldo. Pessoal, isso aqui, essas questões aqui de chás, de chá, né? Era só... É um conhecimento científico muito usado por muitos, né, ao longo aí da história, né? A gente sabe que existem várias plantas medicinais, né? Chá de boldo faz bem para o fígado. Mesmo que você não suporte chá de boldo, já deve ter usado a receita para solucionar esse problema. Eu já usei bastante, viu? Funcionou. Quem já tomou é amargo, é ruim, né? Mas é verdade, funciona. Eu já tomei, né? Aqui, ó, gato preto dá azar. Tem muita gente que não tem gato preto por causa disso, né? Gato preto vai dar azar. Essa frase polêmica aos poucos está saindo do repertório do senso comum, pois essa ideia que já causou a morte de tantos felinos, olha só, gente,
vem sendo criticada e reavaliada, mas ainda faz parte do senso comum e precisa entrar na lista, já que é uma ideia bastante divulgada, né? Então, maltrato aos animais aí é crime, hein? Não vá jogar o bichinho na rua aí se você tem um gato preto, hein? Filho de peixe, peixinho é. Né? Tem até a ver aquela questão do determinismo biológico, né? O sangue, ele é determinante, né? A gente lembra dessas aulas de sociologia, determinismo cultural e determinismo biológico, né? Esse aqui é um determinismo biológico, ó. Essa frase dá uma ideia errada de que pais e filhos possuem uma identidade parecida, mas isso faz parte do senso comum, né? Nem sempre o filho vai ter os mesmos hábitos, caráter, principalmente caráter, né? Por causa do sangue, tem nada a ver isso, né? Nem sempre os filhos têm características físicas ou de temperamento parecido com os pais, né? Envolve muita questão da própria aculturação, né? Familiar, né? Lógico, os filhos vão assimilar aquilo que os pais acham que é verdade, né? O que é certo. Ele vai aprender isso na casa, né? Até ir para a escola, entender. Às vezes tem que ter um confronto entre a realidade apresentada na casa e a realidade que a sociedade vai apresentar, né? O número 13. Olha, eu gosto do número 13, viu? Sempre jogo na Mega Sena o número 13. O número 13 é considerado de má sorte, especialmente quando cai numa sexta-feira, né? Tanto que existe uma festividade, né? Sexta-feira 13, né? Muitas pessoas evitam fazer viagens, reuniões ou negócios nesse dia, mesmo que você não acredite nisso. De alguma maneira, esta crença está arraigada no seu cérebro, né? Então, você está vendo só como o senso comum ele vai penetrando ao longo do tempo e vai entrando no subconsciente das pessoas. Tá vendo só? Colocar moeda no umbigo do recém-nascido. Quem já fez isso? Quem aí tem um sobrinho, um irmão, né? Então, colocar a moeda no umbigo do recém-nascido fará com que ele fique para dentro. Eu não sei se a minha mãe fez isso comigo. Meu amigo não é assaltado, né? Vai saber se ela não fez isso, né? Essa ideia é muito comum. O grande problema é que colocaram a moeda em um local que ainda está em processo de cicatrização pode ser nocivo para o bebê. Pode gerar uma doença, né? Uma infecção, né? Para o bebê, né? A Evelyn falou que é verdade. Qual delas é verdade, Evelyn? Os antigos pega nada. Ei, Giovana. Tá vendo? Então são alguns conhecimentos de senso comum que nós usamos no nosso cotidiano aí, né? Que é totalmente inofensivo algumas coisas aqui, né? Que não, alguns promovem uma veracidade, outros são fantasiosos, né? Então nós temos essa visão aqui, né? Eu acabei de passar aqui para vocês, está passando um por um, mas eu li todos aqui para vocês. Deixa eu passar. Aí nós temos também imagens que representam um senso comum, né? Então o senso comum ali, né? Para quem ficar aí fora, aqui dentro é tão mais quentinho. Então, quando as pessoas elas pensam de uma forma comum, de uma forma coletiva, né? Elas são mais aceitas. Já percebeu, né? Quando as pessoas pensam da mesma forma, há uma certa empatia, né? Com a forma de pensar de uma forma coletiva. Agora, se vê uma pessoa questionando, gerando conflito, né? Ela é um pouco mais descartada, né? A imagem representa isso. Quem pensa diferente, né? Muitas vezes é mal interpretado, né? Então, bem-vindo ao senso comum. Ele vai te levar no máximo aonde todos chegam. Está vendo só? Então, todos. Quando você pensa de uma forma igual, todos, né, pensam de uma forma coletiva, né? O senso comum, outra imagem aqui, né, que envolve vários senso crítico, né, vários livros coloridos, né, diferentes, vários conhecimentos, assuntos diferentes, né? O senso comum envolve somente uma definição de cor ali, ó. Sempre aquela mesma coisa, né? A fórmula, senso comum, única versão, não tem essa, né?
entretenimento. As pessoas gostam de se divertir. Controle, superficialidade, estereotipos. Então, tá vendo? Tudo que envolve, às vezes, questões ruins para o senso comum. Mas todos nós temos o senso comum. Para nós mudarmos isso, nós devemos buscar o questionamento, o estudo, né? Nós vamos ter, né? Ninguém está isolado, né? Sem senso comum. Todos nós, vivendo em sociedade, temos o senso comum, né? Então nós temos a imagem aí, faz parte da nossa sociedade vivenciarmos o senso comum. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Lula? O que tem a ver o Lula, Miguel? Então é isso, pessoal. Essa é a primeira aula que nós debatemos senso comum. Então nós temos aquela atividade. Eu vou fazer o roteiro ainda falando sobre aquela atividade, tá bom? Vamos ter uma aula de filosofia por semana e uma aula de sociologia que seria vai ser na quarta-feira, né? Essa quarta não teve porque foi feriado. Então, pessoal, a Giovana, o senhor pode mandar os slides no grupo? Esse daqui? Esse que eu acabei de passar? Eu não vou conseguir baixá-lo. Eu posso mandar um link para vocês acessarem depois, tá? O Prezi não tá dando para baixar mais, né? Você tem que criar ele online lá e apresentar sim, né? Mas eu mando o link sim do Prezi para você, tá bom? Posso deixar postado no Google Sala também, eu vou fazer lá, tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida? Então a atividade é a pesquisa lá depois sobre senso comum, senso crítico, né? Do chá? Ah, verdade, do chá. Agora eu entendi. A Eve tá falando aqui do chá de polvo lá, o chá de camomila é verdade. Olha, eu sempre tomei chá de camomila assim, quando tá me estressado. Mais ou menos, mais ou menos. Mas de polvo ajuda. Pessoal, então é isso, ó. Nossa próxima aula, né? Será quarta que vem, sociologia daí, tá? Fazer uma enquete lá do simulado do aulão, se vocês quiserem. Não vou deixar obrigatório, participa quem quiser, né? Vou ver se eu faço um agora no primeiro semestre, um mais perto do Enem, das provas que vocês vão fazer. Não sei se alguém vai fazer PSS, aí também dá pra gente debater um pouquinho, tá bom? O app deixa a aula atrasada? O Google Sala? Como assim? O app tá com esse problema. Sim, eu tô vendo pelo Note aí, tá ao mesmo tempo. Sim, né? A fala, né? Fica um pouco atrasada mesmo. Enquanto eu tô mudando lá e a fala fica atrasada, né? Ah, entendi. Tá, eu vou ver, vou ver aqui. Às vezes é a gravação. Ah, tá, o CMSP aqui. Tá bom. Fica mesmo atrasado, né? Pessoal, então é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado da aula aí. Tentei preparar da melhor forma possível, tá bom? Se Deus quiser, logo nós estaremos juntos aí de novo, tá bom? Fique com Deus. Qualquer dúvida, vocês me mandem no WhatsApp, no Google Sala. E não se esqueçam, hoje tem aula no CMSP, tá bom, gente? Então, vocês têm que assistir as aulas ainda também, principalmente por causa da realização das atividades. Outra coisa, pessoal, essa semana, os professores, nós estamos fechando as notas, certo? O primeiro bimestre acaba dia 30. E é importante vocês realizarem as tarefas. Eu por exemplo, eu já estou pegando as tarefas do CMSP e dando nota. Né? Até amanhã eu faço isso. Até domingo, vai? Eu faço isso. Tá? Eu tenho que entregar dia 26, na segunda-feira, as notas já, daquelas duas primeiras atividades que vocês fizeram no Google Sala. Aí, mais essa nota de atividades lá do CMSP que eu estou dando de 0 a 10 também. Certo?
A gente está perguntando quando erra a questão aí, perde nota? Não. Do CMSP não. Porque eu não consigo ver. Eu consigo ter a noção que você fez. Ali é só uma forma de você saber o que você errou, o que você tem que estudar, o que você tem que mudar. Mas o que eu vou saber ali é o que você fez. A quantidade de tarefas que você fez, certo? Então eu estou pautando nessa. Quanto mais tarefas você fizer, maior vai ser a sua nota. Por exemplo, se você fez todas, é 10. Né? Se você fez lá de, por exemplo, acho que é 98 que tem de vocês, não sei, uma suposição. Você fez de 90 a 100, eu vou colocar 10, gente. De 80 a 90, eu vou colocar 9. Quem fez de 80 a 90, assim vai. E vai descendo. Certo? Então, mas todo mundo que participou do CMSP, realizou algumas tarefas, eu vou estar deixando com 5. Mas quem fez a mais, vai aumentando a nota. Isso aí, sem dúvida. Fora as atividades lá do Google Sala que vocês fizeram, que lá eu corrijo, né? Lá tem a rubrica que eu coloco o que você errou, beleza? Mas é isso, tá? Então eu vou estar fechando aí. Quem quiser aumentar a nota aí, quem não fez ainda, corra lá e faça. É rápido, né? É coisa simples, tá bom? Beleza, gente? Então é isso. Fique com Deus. Vou desligar aqui que eu tenho aula 10 horas ainda, tá? Preparar aqui. Qualquer dúvida, então, manda lá no Google Sala, manda no WhatsApp pra mim, tá bom? Fiquem com Deus. Grande abraço.